Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Gabriel Soares. Bom, esse aqui é meu projeto para a disciplina de didática, né? A ideia da dinâmica. Como está muito explícito, a ideia foi unir, né, os memes e fazer uma análise desses memes, tentando entender as críticas que estão sendo feitas ao papel do arquiteto e urbanista, ao nosso trabalho, a projetos específicos. Então, é algo que a gente, principalmente quem está mais conectado, digamos assim, quem tem Instagram, quem tem Twitter, quem tem Facebook, o meme é uma linguagem muito atual, que todo mundo que está conectado com essas redes acessa, compartilha, e tem perfis, tem páginas específicas para falando, né, sobre a nossa profissão. E às vezes a gente ri, compartilha, mas às vezes a gente nem faz nenhum tipo de análise. Até porque a próprio meme, ele não nasceu para isso, né? O meme nasceu para ser ligeiro, por isso que ele tem essa coisa dessa não preocupação com a estética, essa colagem mal feita, bota uma fonte que a princípio é cafona, né? Como a Cosmic Sans aqui do slide, faz essas montagens. Então é um pouco caótica e ligeira, né? Então a ideia é trazer um pouco esse universo do meme para dentro de sala de aula, para a gente aprofundar uma coisa que a gente não faz em geral no nosso dia a dia, né? Que é a gente simplesmente compartilha o meme, mas a ideia aqui é se ater um pouco a esses memes e tentar ver através deles o que está sendo discutido, um pouco as pautas, as críticas que se fazem à nossa profissão, a gente como classe, ou a obras específicas, enfim. Então, a ideia daqui da dinâmica é um pouco trazer isso, né? Faço um pouco a contextualização da questão da sátira, que geralmente é uma crítica em forma de ironia, que a sátira, que o meme nem sempre é uma sátira, às vezes o meme é uma coisa engraçada e etc. E nem sempre uma sátira vira meme, né? Porque um dos principais componentes do meme é ele viralizar. É as pessoas se apropriarem daquilo, utilizarem de outra forma, colocarem em outro contexto, mas as pessoas, sabendo do meme, entendem e conseguem contextualizar, entender a crítica, porque ele está sendo colocado ali. Então, tem até o Museu dos Memes, que é uma iniciativa da própria UF, uma iniciativa inovadora, para fazer um compilado, né, para não se perder. Até porque como o meme é algo muito rápido, ligeiro, ele também é efêmero, né? Os memes que a gente está rindo agora, não, em geral, não são os que a gente riu ano passado. Então, essa questão da novidade, você trazer... Então, é algo que é interessante, apesar de que existem memes que sobrevivem, né? É claro que, para ele sobreviver, ele precisa estar sempre utilizado. Então, por exemplo, o caso da Gretchen é algo que as pessoas estão sempre renovando as falas, enfim, sempre colocando em ordem, e aí esse meme não é esquecido. Então, a ideia da dinâmica, como eu falei, é utilizar o meme como uma forma de discussão. Mas como fazer isso, né? A ideia é como se o professor ou quem estiver lidando com a dinâmica fazer um painel, né, fazer uma pré-seleção de memes, em que ele vai pensar os memes que ele quer trazer à discussão que o meme está propondo, né? Então ele faz uma coletânea, e aqui eu estou propondo 5 memes, de maneira que ele vai guiar a discussão da aula. A gente, na graduação da UF, tinha uma matéria chamada Exercício Profissional, que a ideia era justamente essa, discutir o mercado de trabalho, discutir, de certa forma, o futuro da profissão, quais poderiam ser nossos caminhos. E a ideia aqui é um pouco essa, né? Assim, se aprofundar na análise do meme, e aí, a partir desse painel de 5 memes, ele consegue traçar 5, por exemplo, 5 caminhos diferentes de discussão. E aí, a partir dessa primeira exposição, os alunos teriam que buscar outros memes que dialogassem com cada um desses, escolhidos pelo professor, e aí pode ser um diálogo concordando ou discordando, e por meio de uma apresentação de 4 minutos. E aí essa coisa do meme ser muito ágil, ser, entre aspas, mal feita, essa colagem, né?
auxilia nessa rapidez da própria dinâmica. Eu vou mostrar um exemplo, né, do que poderia ser, isso bem resumido, mas aqui eu fiz uma pré-seleção de cinco memes, cada um discutindo uma questão diferente da arquitetura ou do profissional arquiteto. Então, aqui, por exemplo, aqui a gente tem um meme, o início de um sonho deu tudo errado, e aí é interessante, fazendo parênteses, que o professor tem que fazer um dever de casa de entender, né, por que aquilo é um meme. E aí é até interessante, porque você tem esse trabalho por trás de entender, de certa forma, a origem, por que aquilo viralizou. Então, é interessante porque tem esse trabalho por trás, né, da dinâmica. Então, aqui, por exemplo, eram vídeos, né, em que a pessoa postou o início de um sonho, e aí você supõe que o início de um sonho termine com algo positivo, e aí no caso dela deu tudo errado. Então aqui ele usa essa estrutura para criticar a reforma desse imóvel em São Paulo, cuja reforma descaracterizou completamente. E é interessante porque aqui a gente pode discutir diversas questões de patrimônio, de preservação e até do papel dos órgãos de proteção municipal, né? Cadê eles que deixaram isso acontecer, né, nesse imóvel? Aqui tem um meme que utiliza parte da estrutura do meme do cachorro fraco e forte. Em geral, eles brincam, essa estrutura brinca com a questão geracional. Geralmente, cachorro forte se refere a algo do passado, né? Eu já vi, por exemplo, de um arquiteto, o arquiteto antigo era um cachorro forte. Aí ele dizia assim, no meu tempo eu usava nanquim, fazia tudo com nanquim, lapiseira e régua. E aí tá lá o arquiteto que é o cachorro menorzinho reclamando do que o AutoCAD deu tela azul. Então, é um pouco, geralmente, discute essa questão geracional. E aqui ele utiliza para fazer uma crítica a uma frustração, em geral, de parte da classe dos arquitetos, que durante a faculdade a gente estuda questões muito estruturais, tópicos muito estruturais, como segregação, desigualdade, gentrificação. Mas às vezes no mercado de trabalho a gente não tem a oportunidade de atacar essas questões. Então acaba que no mercado de trabalho a gente tem que sobreviver, a gente tem que trabalhar, e não menosprezando isso, porque cuidar de espaços é uma atribuição nossa, mas por vezes a gente no dia a dia acaba lidando com ampliação de banheiro, reforma de loja, mas que se a gente analisar no âmbito social, amplo, de sociedade, isso tem poucos efeitos, tem efeitos irrelevantes para a segregação e diminuição das desigualdades, por exemplo. Esse perfil da Sheila Cristina, eu acredito que muitos de vocês conheçam, é uma arquiteta fictícia, que ela zomba muito do estereótipo do arquiteto, né? É o arquiteto com uma profissão super bem sucedida, clientes classe média, média alta, em que o social passa longe, né? E o dinheiro como um símbolo de valor e status. E é interessante também porque ela traz uma outra discussão, aqui especificamente nesse print que eu peguei, que é o diploma, né? Ela diz que ela se formou em The Sims, que os contatos valem muito mais que um diploma para o sucesso dela. E aí cabe a discussão, né, do que é sucesso para a gente. É ter vários clientes, ter acesso àquelas discussões mais estruturais, conseguir trabalhar na academia, enfim. Aí vale a reflexão. Esse aqui critica um pouco o uso do Pinterest e o Instagram como gurus de arquitetura. Então, que muitos clientes eles acabam utilizando essas plataformas como referência, mas em geral não sabem. Claro, né? A gente teve um estudo para isso, né? Por vezes não sabem contextualizar aquilo. E às vezes cabe ao arquiteto dizer que às vezes não cabe dentro do projeto ou não cabe dentro do orçamento. Mas enfim, aí acaba acontecendo às vezes a gente acaba sendo menosprezado, como se o que a gente fizesse algo menor e que, por exemplo, o que a gente faz está ali no Pinterest de graça, né? Então, e aqui ele zoa dizendo que
Não importa se você desenhar cada detalhe ou um croquis tosco, né? No fim, o cliente pode ir lá olhar o Pinterest e não gost... e quiser o que está no Pinterest, não importa o que você fez. E o último, já acabando o vídeo, e aqui é uma crítica à propagação do estilo neoclássico em prédios de classe média, média alta, e aqui ele ressalta muito a questão de São Paulo, cidade de São Paulo, né? Bom, a gente sabe que há uma apropriação do neoclássico como símbolo de status, de luxo, enfim. Mas o clássico ele tinha regras de estética próprias, tinham regras de proporção, e aí tem um contexto próprio, né? Quando você transporta isso para o século XXI e faz um prédio de 18 andares com essa linguagem, acaba acontecendo isso, do que vemos, né? Que acaba sendo um pouco de falta de criatividade e bastante sensibilidade estética. Mas vende, né? E aí a gente pode criticar também o mercado imobiliário, se você se sujeitaria a isso ou não. Então são várias discussões permanentes podem ser possíveis. Então, bom, gente, eu agradeço, espero que vocês tenham gostado. E aqui estão os perfis que eu peguei esses hints. Obrigado.